Fala pessoal, tudo certo? Hoje é dia de Inter, tem jogo e jogo aquele no horário clássico, 4 da tarde, estádio Beira-Rio. De novo, Juventude na nossa frente, né? Mas esse ano o Inter tem se dado bem, dá para se dizer assim, contra o Juventude, né? Então vamos lá, vamos encarar o Juventude, que seja, né? O importante é que o Inter precisa e muito de uma vitória. E para isso, o Roger fez a lista dos relacionados e tem um só titular. E é claro, a gente fala um só, mas é o jogador que muda tudo, que é o Fernando. Tá fora da relação. No mais, está todo mundo ali. Se vai preservar na escalação inicial, vamos acompanhar. Né? Há muitas especulações sobre o que o Roger poderia fazer. Eu vou colocar a relação aí no ar, a lista dos relacionados, tá? Mas antes de fazer aquele pedido para te inscrever no meu canal, se não está inscrito ainda aqui no meu canal, deixa um like, curte, compartilha, ajuda a divulgar para a gente chegar aí. Tá quase chegando 60 mil, rapaz. Dá uma ansiedade, não chega nunca, mas tá ali, tá chegando. Daqui a pouco a gente consegue. Buenas, vou colocar aqui, ó. Deixa eu ir pro cantinho, aqui eu fico, e aqui eu boto a lista, ó. Anthony, Alan Patrick, tá, ok, era uma das dúvidas, né? Bernabei, tá aí, Brian Aguirre, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Borré, o zagueiro, Cleiton Sampaio, Ener Valência, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Ivan Quaresma, Juninho, Luiz Otávio, Natan, Oscar Romero, Ramon, Rogel, Ronaldo, Thiago Maia, Vitor Gabriel, Vitão, Vitinho e Wesley. Então, como a gente está vendo aí, é só o Fernando que está fora. Só tem o Fernando, por enquanto, que está fora do time. Né? Então, se a gente for pensar em... Vamos lá, vamos começar com o time que vem jogando. Começa Anthony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, que precisa voltar a ter ritmo, né? Não foi bem no último jogo. E o Bernabei, né? Aí não tem Fernando, joga Ronaldo. Do lado dele, Bruno Henrique. Quem sabe não seria a hora, aí não seria nem preservação do Bruno Henrique. Seria a hora de dar uma olhada no Thiago Maia, porque o Bruno Henrique foi mal no último jogo. Mas vamos lá, né? Dá para fazer os dois, né? Tu preserva o Bruno Henrique e vê o Thiago Maia. Na linha de 3, o lado direito, o Roger vem revezando. Então, quem é o titular do momento? É o Vitinho, é o Tabata ou o Gabriel Carvalho? Eu não sei quem ele tem como ideia colocar. Ele começou já com o Vitinho, começou com o Tabata, no último jogo com o Gabriel. Gabriel não foi bem contra o Nacional. Ele vai repetir. Vamos aguardar. Né? Só que assim, ó, se botar o Gabriel, bota na direita. Bota na direita. Deixa ele jogar ali, deixa o Wesley do lado esquerdo. Deixa o Gabriel na direita, é onde ele rende melhor. Pelo menos na maioria das vezes. Não é que ele não vai conseguir nunca jogar bem do lado esquerdo. Não, ele joga bem futebol. Em algum momento vai botar ele ali, vai dar certo, mas não na rotina. Então deixa ele do lado direito. Né? Aí, Alan Patrick. Né? Se for para preservar, seria o Romero, mas Alan Patrick, com certeza. O Wesley e o Valência ou o Borré. O Valência está melhor do que o Borré, mesmo que os dois estejam com poucos gols, não fazendo gols. Na média, a gente vai só olhar e vai ver que o Valência ainda está melhor. Nas especulações que eu estou olhando, tá? Por exemplo, tá? Estava olhando aqui hoje em GZH. Matéria, deixa eu ver de quem é essa matéria para dar o crédito direitinho. Do Simon Bianchini. O Simon não tirou da cabeça dele, ele está dizendo que tem nos bastidores, tá? Os atletas que se especula se podem ser preservados. Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel. E aí, se o Vitor Gabriel for preservado, tem um problema maior, né? Porque, pô, aparentemente ele estava sem ritmo de jogo. Ou ele não está pronto ainda para voltar, foi precipitada a volta dele. Tá? Coloca também o Bernabei, né? O Fernando, aí tá fora mesmo. Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Valência, certo? Desses aí, só o Fernando que não está relacionado. Eu não imagino que o Roger vá projetar tantos assim, né? Vai preservar tantos assim, tá? Eu acho que a preservação vai ser o Fernando e o resto ele vai com o time que ele acha que dá para ganhar do Juventude. E aí, ao longo do jogo, ele vai mexendo. Ou ele vai ter uma opção diferente de poupar o Alan Patrick, por exemplo, que todo mundo fala muito no Alan Patrick. Começa com o Romero. E aí, depois, se não deu certo, coloca o Alan Patrick. Agora, Bernabei para o Ramon tem uma diferença. E na lateral direita, o Natan, né, com Data Vênia, né, o maior respeito, tá ali o Natan, tá aqui ele na relação, né? Eu tenho um pouco de medo de botar o Natan como titular, mesmo sendo jogo aí em casa contra o Juventude. O fato é que o Inter precisa urgentemente voltar a ganhar.
São 4 jogos sem vitória, ficou para trás do Campeonato Brasileiro. E esse é um jogo que, quando tu pensa Inter e Juventude, Beira-Rio, Brasileirão, pô, é jogo para 3 pontos, né? Ainda mais na atual situação que está o Internacional, um time que está crescendo. Então, é um jogo para se fazer 3 pontos. Tá? A ausência do Fernando muda muita coisa? Claro, em qualquer lugar vai mudar, em qualquer time. Tá? Mesmo que o Ronaldo esteja jogando bem. Porque o Fernando te dá várias alternativas, sem falar que ele é um cara que vai lá na frente e faz o gol ainda. Fez gol em Grenal, agora fez o gol decisivo também contra o Nacional. Né? Sem falar em toda a habilidade dele de controlar o setor de meio campo, tu tem ainda o cara que, né, lidera, que comanda, que coordena. Estou curioso para ver como é que o Inter vai lidar nesse momento agora de... Não é de baixa, né, gente? Mas o Inter vinha, desde que o D'Alessandro especialmente entrou, só em alta, em alta, em alta, em alta. E agora deu um revés, nada trágico, mas deu um revés. Né? O Inter tem 3 empates e uma derrota nos últimos jogos, então alguma coisa saiu do caminho, porque isso atrasa. Em qualquer competição, atrasa e tira a confiança. Né? Dá aquela desconfiança, sabe? Aqueles que passavam a jogar bem já não jogam tanto assim, porque futebol é muito isso, é personalidade. Por isso que quando se fala que deu liga num time, é isso, o time se encontrou, né, no sentido de que o jogador médio passa a jogar muito, o ruim passa a ser médio, tu consegue organizar, porque no coletivo é muito forte, no mental é muito forte. E nesse momento, o coletivo do Inter segue sendo forte, mas o mental precisa ser corrigido. Os últimos jogos do Inter, no primeiro tempo especialmente, o Inter teve dificuldade. O Roger falou sobre isso. Não estou inventando só isso. Né? E o mental não é só o cansaço mental que às vezes a gente acha. Né? Não é o cansaço mental, porque todo cidadão brasileiro, trabalhador brasileiro, né, tem milhões de preocupações na sua vida, na sua família, nos boletos para pagar, e o jogador tem as deles, mas não são... Né, o que eles têm é essa pressão, essa cobrança louca em cima deles. Isso é uma coisa, né, dentro do estádio, pública, né, que as figuras públicas não é fácil administrar. Tá? Não é fácil administrar. Mas nesse caso do Inter, tá, é uma situação de controle no jogo, de foco no jogo, de concentração. Né, de entender que o jogo recém começou e tu não pode tomar em 8 minutos 2 gols. Né? Isso aí não é estresse isso, estresse aquilo, é falta de foco, às vezes dificuldade de mentalidade, né, no jogo, foco no jogo. Isso tem acontecido em algumas partidas. Então esse é um momento também que o Roger vai ter que trabalhar, ele, o D'Alessandro, o Paixão, né, porque uma coisa é lidar quando está tudo indo bem, outra coisa é quando a coisa começa a complicar e tu precisa daí, né, reverter o ambiente. E sabe como é que isso começa realmente acontecendo? É dentro de campo com vitórias. Tu tem que trabalhar lá fora para que elas venham, mas no momento que a vitória aparece, tudo começa a se equilibrar. Então, é isso que a gente espera hoje. Daqui a pouquinho estou no Vozes do Gigante com vocês e depois análise do jogo também aqui no canal. Não te esquece de deixar teu like, curtir, compartilhar e, é claro, te inscreve aqui no meu canal. Traz mais gente para cá, vamos chegar juntos aos 60 mil. Valeu? Bom jogo pro Inter. Tchau.